5 vezes campeão da São Silvestre. 5 vezes campeão mundial de cross country. Recordista da Maratona de Berlim. Recordista do percurso da São Silvestre durante 24 anos. Quer saber de quem a gente está falando? Segue a gente aqui agora que a gente vai contar toda a história desse corredor. Viva leve, seja leve, corra leve. Vai começar para você mais um Corrida Leve. Fala corredor e corredora, vai começar mais um Corrida Leve para vocês. E hoje a gente vai falar, acho que do ícone da era moderna da corrida, né? Esse cara é, pelo menos pra minha idade, pelo menos porque eu vi de corrida, porque eu vivi nas provas, eu acho que esse nome que a gente vai falar hoje é um nome que marcou história. Principalmente aqui no Brasil. Principalmente no Brasil, né? No mundo e no Brasil. Principalmente no Brasil. A gente é mais conhecido por ele aqui no Brasil que é respeito. Eu acho que ele é muito mais conhecido do que muito corredor brasileiro. Isso. Todo mundo falar da prova vai lembrar dele, não do campeão que já foi da prova brasileira. Mas lembra dele. Lembra dele. De quem que a gente vai falar hoje, Di? Hoje eu vou falar do multicampeão aí, né? Da São Silvestre, cara, Poltergar. Mano. Famoso Poltergar. Nós brasileiros, assim, quantas vezes a gente sentava lá dia 31 de dezembro pra ver o Poltergar. Pra ver o Poltergar ganhando a São Silvestre. E tivemos um brasileiro que quebrou a hegemonia, mas todo mundo tava lá assistindo essa futebol. A gente não vai focar só na São Silvestre, né, Dri? Vamos contar um pouquinho, vamos falar da história, da trajetória do Poltergar. Começou a treinar tarde, né, Dri? A carreira dele começou tarde. A carreira dele é assim, ó, o Poltergar, ele nasceu em Cabanete, 17 de junho de 1969, foi um corredor de longa distância, mas só que foi várias vezes campeão, a grande especialidade dele é de cross country. Quem não sabe, cross country às vezes não sabe o que é, e lá eles falam muito no exterior, lá é corrida corta-mato. Por quê? Porque cross é num percurso totalmente cheio de barro, terra, grama, que lá no Quênia se usa muito. Lá no Quênia tem muita essa competição e também tem o campeonato mundial. Então o cara foi várias vezes campeão aí, eu vou falar de ano, até que ano que ele foi um grande campeão aí nessas provas. Então ele começou, o Poltergar, ele na realidade ele não começou logo no esporte, começou no esporte, mas não na corrida. Fazia outra coisa. E fazia outro tipo de esporte. Como o pessoal, se não viu, eu já vi ele correr, ele era bem alto, né? Um corredor bem alto para longa distância. Então ele era jogador de basquete. Jogador de basquete, mas ele iniciou na corrida em 1992 com 23 anos. Nada a ver. 23 anos, nada a ver, mas vamos dizer, aquele aprendizagem que ele teve, todo o processo. Começa no basquete e depois vai pra corrida de rua, né? Bem diferente. Bem diferente, porque, como diz, né, o Quênia tem tradição em corrida, né? Não em basquete. Muito difícil ver um time de basquete nas Olimpíadas, ganhando alguma coisa. Então, pela altura dele, eu sou alto, eu vou pro basquete. Mas eles viu que não era a praia dele, iniciou aí na corrida. E isso tornou ele um grande campeão de várias provas, tanto no Brasil, aqui a nossa famosa São Silvestre, como no mundo aí, com grandes marcas, foi recordista mundial. Então é um excelente corredor que se tornou, né? Ele foi por muito tempo o cara a ser batido, né, Felipe? Muito tempo a ser batido. Ele traçou alguns recordes que duraram bastante tempo, né? Por ser, igual eu estava comentando com você, né? O campeão aí, o recordista mundial hoje, atualidade de maratona, é um queniano também, né? O Kevin Kiptum, com 23 anos. 23 anos e bateu o recorde da maratona. Bateu o recorde da maratona. Aí ele tem duas, é a terceira maratona que ele faz, então ele tem 2 maratonas no currículo, mas a gente não vê o currículo dele com outras provas. Outras provas, né? Com outras provas, outras coisas, se participou de Olimpíadas, não, ele já foi na maratona e bateu o recorde com 23. O Poltergar iniciou no atletismo com 23. Umas coisas bem diferentes. Começou no atletismo com 23 anos. Com 23 anos. Então, ele começou indo com 23 anos, iniciou essas provas. Eu vou falar assim um pouco da vida pessoal e depois vou falar todos os recordes aí, as peripécias. Senta aí que a gente tem bastante coisa aí. Tem bastante coisa pra contar, né? Pra contar dele. Por exemplo, ele em Poltergar foi casado com a Mônica durante 13 anos e tem 3 filhos. E ele tornou-se embaixador da Boa Vontade, que é um programa mundial de alimentação das Nações Unidas, né?
aqui em janeiro de 2004. Porque quando ele é criança, a sua família era bastante pobre, e se não tivesse essa religião da boa vontade, aqui, embaixador da boa vontade, né, essa coisa que tem esse programa, ele não poderia ter estudado. Então foi através dessas ajudas que ele também... Aqui no Brasil é LBV, né, Legião da Boa Vontade. Lá no Quênia, lá também tem essa ajuda aí que teve, então ele foi, porque ele se tornou-se embaixador, porque quando ele era pobre, assim, criança, a família dele, então ele passou por esse processo de ser ajudado por essa mesma embaixada da Legião da Boa Vontade lá também. Então ele foi grande precursor disso. E outra coisa também, o Poltergar, ele era militar, foi militar também, enquanto ele era atleta também era militar, que isso ajudou ele a ajudar outras pessoas, outras crianças, a difundir o atletismo lá também no Quênia. Ele fazia esse serviço também. O Poltergar é o seguinte, ele foi campeão de cross-country 5 vezes de sequência. Mas só que ele não conseguiu participar de campeonatos mundiais, de pista, coisas, porque as lesões atrapalhou ele. Mas só que ele teve outras grandes conquistas aí que eu vou estar falando para vocês, que foi assim, ó, acho que até hoje nenhum corredor conseguiu fazer esse feito assim, tão em sequência, né? Porque é um ano atrás do outro. Então ele teve grandes feitos, por exemplo, ele venceu consecutivo 5 vezes o Mundial de Cross, de 1995 a 1999. Consecutivo, sei lá, 95, 96... Tinha pra ninguém. Isso. No Brasil, ele venceu 5 vezes a São Silvestre. 95, 96, aí teve o Sverbank que deu uma quebrada aí em 98, 99 e 2000. E é o recordista da prova. Sim, ele fez o tempo 42:12 na São Silvestre. Na primeira São Silvestre que ele veio, já fez esse tempo. Na primeira ele já deu essa cacetada. Dava essa cacetada. E sabe quando, gente, que imagina aí pra vocês, sabe quando que ele foi batido esse recorde? Foi por um queniano também, mas durou 24 anos o recorde. É mais da idade do que quando ele começou. Mais da idade do que quando ele começou a correr. 24 anos. Então, o recorde dele criou maioridade. Isso. Foi batido pelo compatriota dele, Kipchoge Kendi, com 42:59. E mesmo assim não foi o mesmo percurso, né? Mesmo assim o percurso já mudou, né? Não era aquele percurso que ele tinha feito. Então deu umas facilitadas aí e bateu esse recorde. Então durou 24 anos, é muito tempo para bater um recorde aí com uma prova dessa que pra você analisar, é uma distância que não é numa meia nem um 10, né? 15 km, né? Então dá pra fazer uma distância intermediária. Intermediária. Mas só que é o seguinte, é a pessoa correr aqui no Brasil e lá fora é diferente, ainda mais no mês de dezembro, São Paulo, às vezes você pega muito calor, um pouco de chuva, então dá essa alternância aí, acho que por isso que durou bastante tempo esse recorde aí. É legal de ver, né? Atleta que foi. Só para vocês terem uma ideia, né? É que hoje os recordes não duram tanto assim, né? Não, hoje em dia tá batendo muito rápido, a performance tá muito, né, da busca. E assim, pensar que na época do Poltergar não tinha ainda essa tecnologia dos tênis, né? Tudo que vem acontecendo hoje. Ele não tinha nada disso, era perna mesmo. É perna, treino, pra você ver, tinha placa de carbonato, ele veio aqui e fez esse tempo, 95, durou esse tempo todo pra ser batido, né? Então mas é pra ver que o tempo dele realmente foi um tempo da época fora do padrão. Né? Hoje não, hoje o pessoal vem batendo, mas você vê que tem corredores ali muito próximos, né? Então assim, eles estão sempre correndo muito próximo. Então, na época do Poltergar não, o Poltergar chegou e foi chegando aí, bateu esse recorde, ficou muito tempo. E em Portugal, para você ver assim, ele conseguiu a melhor marca dos 10 km na rua com 27:45, que foi em 26 de maio de 2006 em Lisboa. E a sua maior marca em meia maratona, que foi em Lisboa, é de 59:6, também um tempo muito bom. 59:6, abaixo de 1 hora, então é um tempo para se aí bem relembrado, batido. Então o Poltergar teve esses grandes feitos. Eu vou falar, por exemplo, ele ganhou o campeonato mundial 95 no Reino Unido, 96 na África do Sul, 97 na Itália, 98 em Marrocos,
99 no Reino Unido de novo, já ganhou uma meia maratona no Campeonato Mundial na Itália, 3 de outubro de 99. Depois ele foi novamente campeão mundial de meia maratona em 2000 no México e ganhou a maratona de Berlim, que é aí que eu quero falar, porque o pessoal vai lá e sempre bate o recorde, né? Ele foi lá em Berlim, 28 de setembro de 2003 e fez 2:04:55 na maratona de Berlim, e esse recorde durou até 2007. Em 2008, quem assistiu em podcast do A Liga Brasileira, ele foi lá e bateu esse recorde 2:04, abaixo de 2:04:55, não lembro bem o recorde, mas também bateu o recorde dele depois de uns 4 anos aí, que depois foi bater o recorde do Poltergar. Então, durante 2003 e 2007, ninguém tinha feito abaixo de 2:04:55. Ele foi o cara que colocava os recordes no lugar lá e pra bater, o pessoal então, quer dizer, dava muito trabalho, viu? E o Poltergar, ele foi campeão mundial de cross vários anos, né? E ele participou de 3 Olimpíadas. Em 96 ele participou, foi prata em Atlanta, ganhou prata nos 10 mil. Em 2000 ele ganhou prata também, que ele duelou ele, o Ailê, que é brasileiro, duelou as últimas voltas, um junto do outro, e foi assim, só um centímetro de peito como o Ailê ganhou dele, foi uma diferença muito pequena. Aí ele não participou depois de 2004, ele foi naquela maratona que foi em Atenas nas Olimpíadas, que aconteceu aquele feito lá no Vanderlei, né? Eu lembro, eu estava assistindo, todo mundo estava assim, o Poltergar, recordista, campeão, estava pondo as fichas nele, mas quem é que surpreendeu todo mundo lá foi mais o Vanderlei. E ele falou assim, eu lembro nas reportagens dele, que se não fosse o padre lá, o Vanderlei ia ser campeão. Meu Deus. Porque estava bem na frente, né? Estava bem na frente, então não tinha como ele perder. Então ele também estava nessa Olimpíadas, que depois ele não participou mais de nenhuma Olimpíadas, que até ele comentou que pena que não pôde um outro queniano bater o recorde, que tinha tudo para bater o recorde, principalmente dele ali, né, na zona de maratona, que foi o Samuel Kiwiti, é um queniano que ele ganhou, a primeira maratona que participou foi uma maratona que um queniano ganhou Olimpíadas, na maratona foi ele, bateu o recorde lá de acho que do 2:06 ele fez lá em Tóquio. Foi um tempo, eu lembro, foi um tempo muito bom pelo filho que era. Então ele correu, mas só ganhou aquela maratona naquelas Olimpíadas. Depois de um ano, ele morreu. Ele morreu, teve um acidente lá, caiu da janela do prédio, então morreu com 24 anos. Então ele falou que era um atleta aí que era para ser batido aí, para ter grandes recordes também, um queniano, mas que infelizmente morreu tão cedo. Partiu muito cedo. E ele falou que ele era um atleta muito talentoso, que tinha de tudo para bater, principalmente o recorde que o Poltergar tinha feito nessa trajetória dele da corrida de rua, de pista. E então o Poltergar, ele teve esses grandes feitos, ganhou maratona de Berlim, bateu o recorde, ganhou a maratona de Nova York com 2:09 em 2005. Ganhou a maratona de Lagville do Japão em 2009 com 2:10. Então ele teve grandes feitos aí. Em 2010 ele sofreu um acidente. O Poltergar? O Poltergar sofreu um acidente de carro, com a Mercedes, que foi tipo assim, dois caminhões, tipo, encurralou ele, mas ele falou que ele saiu praticamente assim, ileso desse acidente. Só teve ferimentos leves e ele fala que, assim, que Deus tem um propósito para ele, e cada um tem um de nós, né? Deus tem um propósito para ele, cada um tem um para nós. E atribuiu essa sobrevivência dele a isso, que cada um Deus tem um propósito para cada um, e o propósito dele era para continuar vivo ainda, porque o acidente foi a gravidade do acidente, né? E ele teve só ferimentos leves, não sofreu mais nada aí. Esse grande acidente, ele conseguiu ir tão bem
recuperar, não ter grandes proporções, que ele pôde depois correr ainda mais um tempo. E o Poltergar é o seguinte, ele correu aqui no Brasil 5 vezes, né, foi campeão, então marcou muito pra gente, todos os corredores muito. brasileiros, e quem não era corredor, todo brasileiro, né? Principalmente porque foi consecutivo, né? Foi uma coisa consecutiva, uma atrás da ganhava outra. um ano, o outro ano você estava assistindo a Sudeste, você ganhava. Aí eu digo, quando o Emerson ganhou dele, a gente nem imaginou. Ele estava a uma distância enorme na brigadeira ali, o Emerson, né? O Emerson Zerbem conseguiu encostar nele e passou, ninguém imaginava. Acho que nem ele dá uma olhadinha assim, esse branquelo não vai me passar. Engraçado, eu já ouvi uma história, não sei se ela é verídica, mas parece que o Emerson estava de coelho na prova. Estava escrito de coelho, para acompanhar até um certo quilômetro. E aí, como ele viu que tava bem, e tava indo, e tava na frente do cara, ele falou, rapaz, acho que vai dar. E ele foi embora, foi. E o Emerson também foi muito, quando ele foi corredor, muito bom também de cross. Também é uma característica dos dois ali nesse... Parabéns pro Emerson, né? O Emerson marcou história também, porque... acho que ele foi um grande chave. O país inteiro assistindo, todo mundo já tinha falado, Poltergar, né? Poltergar vai ganhar. E ele foi lá e quebra essa hegemonia dele. Foi um grande corredor, para quem não começou depois, né, de muito tempo aí, tá no mundo da corrida, se não assistiu, procura aí a história do Poltergar, que vai ter belas histórias dele no Brasil, principalmente, correu São Silvestre, e ele fala que ele sempre gostou muito de dirigir, né, gostava de participar, pela energia do público, que tinha corrida, aquela energia que o pessoal fica ali assistindo, e também para difundir mais o esporte também no Brasil, que é uma corrida internacional, muito falada aí internacionalmente, e está difundindo a corrida no Brasil, que ele ajudava muito. O cara ganha uma vez, 2, 3, então o pessoal fica se esperando, expectativa de 31 de dezembro para estar assistindo a São Silvestre, e ele fez parte dessa história. Com outros corredores também que fizeram parte de grandes vitórias, uma atrás da outra. O Poltergar pegou um capítulo grande dessa história aí. Isso, pegou um capítulo muito grande, e até esses tempos aí, ele acho que foi no Mundial de 2000, antes da pandemia, ele estava lá entregando os prêmios pro pessoal, então é legal de ver ele no mundo do atletismo ainda fazendo parte. Aposentou, mas está ali dando a contribuição. Tá dentro, não saiu do esporte, né? Não, tá dentro do esporte ainda. São grandes nomes, quem não viu ainda, principalmente essa final aí de 2000, nos 10 km, é bonito, viu? Os dois correndo ali, é muito bonito. Não só o Poltergar e o Alê, tem outros que eu não dizer tipo junto, mas os dois disparam, ninguém pega os dois, e foi ali decidido no photo finish mesmo, viu? Senão é... a briga é acirrada mesmo. Acirrada, então né? É bonito, por exemplo, 10 km para quem não sabe, são 25 voltas na pista. E depois de 24, dá um estirão que eles deram lá, não é para qualquer um não, tem que ter muito bem preparado. Depois de 24 voltas no ritmo forte, né? Na última volta eles só pancada, e eles conseguiram. Eu consegui acompanhar eles. Foi ali que eles resolveram a história do Poltergar com o Ailey brasileiro, dois grandes corredores mundiais, né, que nós tivemos aí, e que aposentou, mas temos hoje muitas disputas entre quenianos e etíopes ainda nesse. Tem bastante coisa ainda. Tem bastante coisa aí, muitos corredores bons aparecendo. E hoje a gente tem um pouco ali de, para quem não acompanha um pouco, nível mundial, campeão mundial dos últimos aí de 5 mil, é um norueguês. Então, no 5 km está havendo uma mudança aí, não deu só africanos, né, quenianos, etíopes. Teve um norueguês aí que deu uma quebrada aí, né? Deu uma quebrada nessa trajetória de campeãozinho dos africanos. Então é legal, é bom para ver que todo mundo está se preparando, né, tentando se sobressair um atrás do outro, então fica bonito de assistir. É isso aí. Esse mundo aí das corridas de atletismo.
Então essa é um pouquinho da história do Poltergar, onde ele teve grandes feitos aí de ser esse multicampeão em provas de cross country e a São Silvestre, lógico, também com um recorde mundial de maratona e teve um campeão mundial de meia. Infelizmente, no mundial de pista ele não conseguiu participar devido às lesões. Então essa prova aí, essa competição, ele não teve no currículo dele que ele não conseguiu participar. Devido às lesões. A história de vida do Poltergar é muito bonita, né? Porque ele venceu de duas maneiras, né? Ele vivia na pobreza e tudo, o esporte mudou a vida dele. E através do esporte ele conseguiu mudar a vida de muitas crianças também. Muitas crianças, muitas famílias. A história é bem bonita, né? Bem bonita. A gente vê aqui, por exemplo, compara, né? Ele não teve muita participação em campeonato mundial, não conseguiu de lesão. O Ailê já teve várias vitórias em campeonato mundial de pista. Mas só que o Poltergar já teve várias vitórias no Mundial de Campeonato de Cross. A gente até ia chamar o Poltergar para gravar aqui com a gente, mas ele não tinha tradutor, né? A gente não ia conseguir entender muito bem o que ia rolar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da história do Poltergar, que isso te inspire a continuar correndo, a procurar uma corrida, a chamar um amigo para correr, porque essas são as histórias da corrida de rua, né? Essas são as histórias que a gente conta aqui para deixar o seu dia mais leve, para deixar a sua corrida mais leve. Não deixe de acompanhar o nosso canal, tá certo? A gente tem uma novidade agora, que é um grupo no WhatsApp, então acompanhe a gente lá também. Vou pedir pro Diego deixar o link aqui para você poder entrar no grupo, tá certo? E viva leve, seja leve, corra leve, né, Dede? Isso, corra leve. Um abraço.